Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, sexta-feira. Rapaz, sextou e o tempo está voando, né? Ou é a gente que está voando no tempo? Eu sei que chegamos em mais um Opinião de sexta-feira e a gente espera que você esteja bem e, mais do que isso, que você continue bem. Afinal de contas, é para isso que a gente tanto trabalha, tanto luta, insiste, persiste para nunca desistir. A Opinião está aqui hoje e hoje vamos falar de economia, vamos falar aí das coisas que andam acontecendo com a nossa economia, na economia especialmente do comércio, aqui do estado de Mato Grosso. O presidente da FEComércio, Federação do Comércio de Mato Grosso, não é? Está aqui conosco, que é o José Venceslau Júnior, esse que você vê aí. Ele também conhecido como Júnior da Verdão. É conhecido como Júnior da Verdão. Então, se eu chamá-lo de Júnior da Verdão, durante a entrevista, não se espante, que não é nenhuma intimidade, é porque ele, inclusive na casa dele, ele exige que a mulher dele, todo mundo chame ele de Júnior da Verdão. O Lorenberg Alves, meu parceiro de sempre, conosco aqui em mais uma sexta-feira. Sextou, meu amigo. Hoje, mais um final de semana. Graças a Deus, muito bom tê-lo aqui de novo. Muito obrigado, Paulo. É recíproca, a recíproca é verdadeira. Boa noite, Paulo. Você não está bravo comigo não, né? Porque ontem a gente andou não concordando com algumas coisas. Eu fico preocupado quando a gente não concorda com alguma coisa aqui. Eu falo, meu Deus do céu, será que o Lorenberg está bravo comigo? Mas não está. Não fica bravo comigo. Lorenberg, para tirar ele do sério, é muita coisa. É muita coisa. Mas boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, é você que se liga na TV Pantanal pelo canal 22, boa noite, e é você que se liga também aqui no Opinião pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br, boa noite, e é você também que se liga também aí pelo Facebook, na página do Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado pela sua carinhosa companhia. Júnior, muito bom recebê-lo aqui, agora representando a FEComércio, né? José Venceslau Júnior. E vamos prosear aqui um pouco sobre as coisas que andam acontecendo em tempos pandêmicos pelo lado do comércio aqui do nosso estado. Eu vou perguntar, rapaz, da outra vez que, já na abertura eu quero perguntar, que da outra vez que o senhor esteve aqui, o senhor falava aí de um instituto de pesquisa que a FEComércio estava implementando, parece que ele já está funcionando, não é? Onde investir em Mato Grosso, por exemplo? E a primeira pergunta que eu faço, o que tem apontado esse instituto nesses primeiros momentos de sua utilização? Porque é importante para os investidores essa informação, não é? Onde investir em Mato Grosso? Como é que está esse instituto em sua funcionalidade nesse princípio aí, nesse começo? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor, né? Agradeço o convite para estar aqui novamente. Sou um assíduo de assistir vocês quase todos os dias e muito me honra estar aqui. Então, Paulo, a pergunta sua sobre o Instituto de Pesquisa FEComércio, quando nós assumimos a FEComércio, SESC e SENAC, nós tínhamos esse compromisso de criar um instituto para analisar o comércio do estado do Mato Grosso, porque não existia um instituto com esse propósito no estado do Mato Grosso. E assim o fizemos, fizemos o lançamento do Instituto de Pesquisa o ano passado, e a gente vem fazendo algumas pesquisas e informações, orientando o comércio, orientando os empresários do Mato Grosso. E agora, segunda-feira, nós fizemos um grande lançamento, onde investir no Mato Grosso. Foi um sucesso, nós tivemos inscrições chinesas, inscrições da Rússia. Olha só. Então é interessante que quando nós abrimos as inscrições, vieram me falar assim, presidente, já tem 10 inscrições da China. Olha, interessante, né? O chinês está tão longe e de olho no nosso mercado no estado do Mato Grosso. E aconteceu que chegamos a quase 40 inscrições chinesas. Inscrições russas também. Então, isso prova que o Mato Grosso é o estado com tamanho continental, é o estado que já alimenta grande parte do mundo com a nossa produção e que o chinês está de olho. Aliás, o chinês já está aqui no Mato Grosso, né, Paulo?
Só para eu entender direitinho, lá nessa ferramenta, não é, que é o Instituto, a linguagem disponibilizada são em vários idiomas, não é? Porque para que o investidor estrangeiro possa entender, então está em inglês, português, espanhol? A princípio, nós não esperávamos que teríamos adesões internacionais, a linguagem era em português mesmo, mas todos que fizeram a inscrição tinham o seu intérprete dentro da sua língua, né? Então, quem fez a inscrição na China tinha lá o seu intérprete de português para mandarim. Ok, nós vamos conversar mais sobre isso, que eu particularmente, eu acho isso fantástico, não é? Porque é uma ferramenta, é um atrativo, é uma vitrine, na verdade, não é? E facilitando a tecnologia, unindo tudo aí, fazendo com que nós possamos nos apresentar, né, para os investidores. Professor. Presidente, antes de mais nada, registrar aqui a nossa alegria, nosso prazer e a honra de tê-lo mais uma vez aqui. O nosso programa ganha, mas ganha muito com a presença do senhor. O senhor falava, e eu estava prestando atenção, e eu posso fazer uma ligação na criação do Instituto como uma renovação e um resgate do sistema. Eu estou falando isso, presidente, porque quando o senhor foi eleito presidente, e aí o senhor deu uma entrevista no dia 8 de junho de 2018 no Gazeta Digital. Naquela oportunidade, o senhor dizia o seguinte, entre aspas, estamos unidos em prol da renovação e do resgate do sistema FEI-Comércio de Mato Grosso, SESC e SENAC, para cumprir seu papel de defesa do desenvolvimento econômico e social, também da categoria econômica, fecham aspas. E aí eu volto a insistir na primeira pergunta que eu fiz anterior. A criação deste instituto faz parte desse processo de renovação e de resgate do sistema, que o senhor falava exatamente nesse dia aqui, 8 de junho de 2018, e acrescentando uma outra pergunta. Depois de quase 3 anos ou 3 anos, qual é o balanço que o senhor faz no que tange a renovação e o resgate do sistema de FEI-Comércio? O professor sempre resgatando falas nossas antigas, mas isso é muito bom, professor. Realmente, em julho agora completou 3 anos que nós estamos à frente da FEComércio, SESC e SENAC. Nós entramos uma chapa com a proposta de renovação, transparência, honestidade e trazer o empresário e o comerciante para dentro da casa dele, que é a FEComércio, que isso não existia. Como é público, a FEComércio ficou na mão de uma família por quase 40 anos e quando nós lançamos a chapa, a nossa chapa Renovação ganhou por diferença de 1 voto. E isso nós temos feito com a nossa grupo de renovação, a diretoria da FEComércio. Nós estamos trazendo o empresário para dentro daquela casa que é sua. Estamos ouvindo as necessidades do empresário, do comerciante do estado do Mato Grosso e estamos trabalhando em prol da população mato-grossense. Então, o Instituto de Pesquisa FEComércio era uma proposta nossa, que ela se tornou realidade o ano passado, e essa pesquisa torna os investimentos dentro do estado do Mato Grosso, professor, mais assertivo para aquele empresário de outros estados, de fora do país, que queira vir para o estado do Mato Grosso. O estado do Mato Grosso, como já disse, é de tamanho continental, mas com a população agora que o IBOP fez uma amostragem estimando em mais ou menos 3,5 milhões de habitantes, que é uma população muito pequena. Nós precisamos de preencher os espaços vazios do estado do Mato Grosso, essa pujança que é nosso estado, e vem o Instituto de Pesquisa para mostrar o norte para esses investidores. Então é essa pesquisa que foi apresentada agora segunda-feira, onde investir no Mato Grosso. E é uma pesquisa muito ampla, que teve uma projeção muito maior do que era esperada por nós. Ô Júnior, essa história do Instituto propriamente, não é? Ele é destinado, porque assim, FEComércio, né? Comércio,
é para investidores, o cara quer montar uma indústria, por exemplo, lá da China. Ele não vai encontrar essa informação no Instituto. Vai? Aliás, nesse que foi lançado segunda-feira, onde investir em Mato Grosso, constará do Instituto esse tipo de informação? Paulo, a pesquisa é imensa quando nós falamos do estado do Mato Grosso. Então, que uma empresa estrangeira queira vir para o Brasil, ele não tem noção do tamanho do estado, aonde, que tipo de indústria. É uma indústria para esmagar soja, por exemplo? Então, ali ele vai pegar as regiões que são as maiores produtoras de soja no estado, mostrar a base energética que nós temos, como que nós estamos de rodovias, ferrovias que vão chegar no Mato Grosso, como que está a população. Então nós mostramos tudo que o empresário ou o investidor precisa para ele escolher aquela região do estado do Mato Grosso que se adequa àquilo que ele se propõe a trazer para cá. Se for uma indústria de etanol, uma indústria de esmagamento de soja, ou indústria têxtil, ou mesmo que seja uma indústria de preparo da proteína animal, que afinal o estado do Mato Grosso nós temos o maior rebanho do bovino do Brasil. Olha só, eu tenho aqui eu estava pensando nisso, e a Caroline também colocou aqui para lembrar. Estamos em tempos de novas decisões, até novos decretos, novas legislações, não é, por parte dos poderes, não é, executivo, municipal e estadual. A história do passaporte de vacinação. Esse passaporte da vacinação já foi adotado por duas grandes cidades, por exemplo, Rondonópolis e Cáceres. O comércio, que a FEComércio representa muito bem, nessa pandemia sofreu muito. Você não acha que esse passaporte pode trazer complicações a partir de sua adoção, no caso de até agora Rondonópolis e Cáceres? Nós já fizemos a nossa manifestação, que a nossa entidade que representa todo o empresário e o comércio do estado do Mato Grosso é terminantemente contra esse passaporte. Isso é uma política barata desses prefeitos que fizeram isso. O empresário, o comerciante já veio há 1 ano e meio de uma pandemia, uma dificuldade muito grande, apesar de todo o comércio estar seguindo todos os protocolos de biossegurança, mas o consumidor ainda está ressabiado de frequentar o comércio, ou mesmo pela falta de dinheiro, pelo desemprego que chegou, Paulo. Então, esse passaporte tira o direito do cidadão de ir e vir. Então, as empresas estão preparadas para receber esse consumidor. Então, nós já fizemos a nossa manifestação contrária a isso. E também está passando um projeto de lei na Assembleia Legislativa, se não me engano é a nossa deputada Janaína Riva que apresentou, para que isso não se materialize. Lorenberg. Presidente, ainda nessa mesma linha, e aproveitando a fala do senhor, eu gostaria de fazer 2 perguntas a respeito disso. A primeira, o senhor falava, é o direito de ir e vir do cidadão. Só que a liberdade individual de alguém não pode superar a liberdade coletiva. Eu, por exemplo, vou exigir que alguém que esteja no mesmo mercado ou comércio que apresente o passaporte. Então, o direito daquele que não quer apresentar o passaporte é maior do que o meu direito de cobrar dele de ir. Eu estou só fazendo uma pergunta, não estou afirmando nada. Então, o direito daquele que faz a opção por não apresentar o passaporte é maior do que aquele outro que gostaria de ter, dentro de um comércio, dentro de um local, a apresentação do passaporte. Essa é a primeira questão. A segunda, presidente, o senhor falava também agora há pouco de que o consumidor está meio ressabiado, está meio afastado do comércio. O senhor não acha que a não adoção do passaporte deixará esse mesmo consumidor ainda mais ressabiado, porque a doença não acabou? São perguntas, eu não fiz afirmação nenhuma. Muito bem, professor. Sempre com as perguntas muito bem colocadas, né? Então, sobre o passaporte, novamente, o direito da pessoa de ir e vir, isso é constitucional. Como que uma família vai a um supermercado, professor,
se o filho dele de 16, 17 anos não pode entrar. Ou se os pais estão em casas, não tem como fazer o deslocamento. Esse filho tem que ir ao mercado. Se não tem vacina para todos, como que pode obrigar a ter um passaporte de vacinação? Então a nossa população ainda não foi 100% vacinada, então não podemos cobrar isso da população. Então está cobrando um direito que ele não teve ainda da vacinação, professor. É nessa linha de raciocínio que nós somos contrário, nesse momento, a esse passaporte de vacinação. A segunda pergunta já foi respondida também? Não, do ressabiado. O consumidor está ressabiado. É. A ausência do passaporte não vai fazer com que ele fique mais ainda ressabiado? Professor, como eu disse anteriormente, desde o início, a FEComércio, Sesc e Senac, nós fizemos um trabalho de biossegurança, nós fizemos, colocamos a nossa equipe na rua, dentro do comércio, fazendo essa orientação para todos nós empresários e comerciantes. Hoje, qualquer empresa que você adentra ela, você vê que tem álcool gel à disposição, toda a necessidade que existe para a gente dar confiança ao consumidor, está sendo aplicado. Nós, todos os funcionários com máscara. Então, esse consumidor que está ressabiado ou mais cuidadoso, ele continua com cuidado, mas grande parte da população já foi vacinada e continua usando máscara, álcool gel, a higienização. Então, eu não vejo ainda essa necessidade desse passaporte, porque nem toda a população foi vacinada, professor. Ok, está aqui conosco nesta noite aqui o José Venceslau Júnior, o Júnior da Verdão, conversando conosco em nome da FEComércio. Esse negócio é complicado de interpretar, inclusive, né? O artigo 5º da Constituição, direito de ir e vir, ponto. Ele não tem porém, ele não tem mas, desde que, ele é cláusula pétrea. E direito é um direito do cidadão ir e vir. Ah, mas lá no artigo 96, 96 diz que a saúde coletiva e tudo mais. Só que lá no artigo, no 5º, não é, tem essa definição e não tem, porém, contudo. E aí as interpretações jurídicas, inclusive, são as mais variadas. Mas o direito, Paulo, o direito individual é sempre, ou melhor dizendo, o direito coletivo é sempre superior ao direito individual. Vou dar um exemplo. Digamos que a gente frequenta uma determinada igreja, só um exemplo. Digamos que a gente frequenta a mesma igreja e eu, por exemplo, dou na cabeça, é um direito meu. Então eu vou de short, eu vou de sunga à igreja. Mas aí também é muito gritante. O direito coletivo é maior do que o meu direito individual. Entendeu? Eu dou um exemplo. Não, entendi. Pois é, por isso que eu falo que o negócio é polêmico e a gente está aqui justamente para discutir sobre isso tudo e muito mais, inclusive. O Júnior da Verdão, o Júnior da FEComércio está conosco, que vai continuar conosco após o intervalo comercial. Se você tem alguma pergunta, esteja bem à vontade, 99932-2529. Opinião, dá um tempo e volta já já. Olha, a Opinião está de volta aqui ao vivo pela TV Pantanal, uma emissora do grupo Gazeta de Comunicação. Estava aqui preocupado, rapaz. Doribeck, você vai de sunga na... Você engasgou aí, né? Na igreja? Eu só dei um exemplo para perceber. Foi só um exemplo, rapaz. Tá jamais irei a lugar algum de sunga. Não, na praia. A não ser na praia. Ah, bom. Não, ele falou assim, se eu for à igreja de sunga, eu falei, meu Deus do céu. Sangue de Jesus. Olha só, a Opinião, então, agora destaca o que é de mais importante no www.gazetadigital.com.br. A gente fala sempre no começo de pandemia, pandemia. Jovem de 26 anos de Várzea Grande e outras 12 pessoas morreram vítimas da Covid-19 em Mato Grosso nas últimas 24 horas, como apontam dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde nessa sexta 3. De acordo com a pasta, com a atualização, Mato Grosso passou a contabilizar 523.066 contágios, dos quais 501.942 casos, as pessoas infectadas se recuperaram do vírus.
Contudo, outras 13.524 não resistiram às complicações da doença. Além disso, há também 6.610 pessoas em isolamento domiciliar tratando a infecção pelo vírus. Hoje, a taxa de ocupação de unidades de terapia intensiva, as UTIs, é de 46,05%, enquanto o mesmo índice para leitos de enfermarias está na casa dos 21%. Um outro destaque aí, o prefeito de Várzea Grande, Calil Baracate, do MDB, disse ver como um contrassenso a possibilidade de comprar água de Cuiabá como forma de superar a crise hídrica enfrentada pela cidade. O apontamento do gestor foi feito após um encontro realizado entre o executivo varziagrandense, vereadores do município e também o deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, do PTB, o Emanuelzinho, nessa sexta-feira. De acordo com o prefeito, a oferta, ainda que louvável, estaria na contramão das ações executadas pelo município, que está investindo 100 milhões de reais na estruturação de unidades de tratamento e distribuição de água. Abre aspas para o Calil Baracate. É louvável a iniciativa do deputado Emanuel Pinheiro Neto, mas é necessário que as pessoas compreendam que existem problemas técnicos, legais e gerenciais a serem vencidos, fecha aspas, destacou aí Calil Baracate, prefeito de Várzea Grande. Isso aqui é a deixa para eu também entrar no assunto com o Júnior da Verdão, o José Venceslau Júnior, presidente da FEComércio, nosso convidado de hoje. Crise hídrica é um assunto que está deixando muitos gestores de cabelo em pé. Várzea Grande, por ter esse problema já há muito tempo, agora está com essa proposta aí que partiu de um parlamentar, mas no contexto geral está todo mundo padecendo, o comércio vai daqui a pouco padecer também, porque isso deve encarecer tudo. Eu queria uma análise muito sóbria, sempre tem, né, do senhor, mas assim, que o senhor fizesse uma análise mais profunda sobre isso aos olhos da FEComércio. Paulo, a crise hídrica, você, professor, nós já sabíamos disso desde 2020. Que 2021 só veio o complemento à falta de chuva, né? Mas isso já estava ocorrendo aqui no estado do Mato Grosso, principalmente no Centro-Oeste. Ao nosso ver, os nossos governantes já deveriam estar preparados para essa crise hídrica, essa falta de energia elétrica. Agora, o que a gente tem questionado, Paulo e professor, eu quero fazer uma pergunta para o senhor, professor, que o estado do Mato Grosso, nós somos autônomos em energia elétrica. Isso quer dizer, nós produzimos mais do que nós consumimos. Nós exportamos energia elétrica para outros estados. Por que que o estado do Mato Grosso entra na bandeira vermelha e por que que há uma suposta falta de energia aqui no estado do Mato Grosso, se nós somos autossuficientes? Professor Lorenberg, por gentileza. O repórter Júnior da Verdão pergunta. Na verdade, o presidente já respondeu. Ora, eu entendo, presidente, e o senhor entende disso muito mais do que eu, porque, veja, se eu não sou autossuficiente, eu vou buscar em outro mercado para comprar, para manter aqui. Agora, se eu produzo a mais do que eu consumo, eu vou vender o excedente. O que nós fazemos com a energia é diferente. Nós vendemos não o excedente tão somente, mas inclusive parte daquilo que nós deveríamos consumir aqui. E aí nós temos um outro problema, presidente, aí eu estou provocando, jogando a bola para o senhor. A ausência de indústrias, a ausência de empresas maiores no estado de Mato Grosso, uma das queixas que eu tenho ouvido, e não é científico, presidente, é exatamente o preço alto da energia e a ausência dela também. E aí eu estou devolvendo a pergunta que o senhor me fez. Professor, quando eu cheguei no Mato Grosso nos anos 80, era justificavam a energia cara,
porque ela vinha ali da divisa de Minas com Goiás, o leão que chega a dar 900 quilômetros. Então falava assim, esse leão tem uma perca de energia, manutenção, a nossa energia é muito cara. Mas hoje, aqui no nosso estado do Mato Grosso, nós somos autossuficientes. Nós temos excedente de energia. E essa dificuldade da indústria de vir para o estado do Mato Grosso é que a nossa energia continua muito cara. Aí eu pergunto para você, de novo, professor, que quando nós exportamos essa energia excedente para outros estados da federação, nós estamos levando energia que gera emprego, renda, impostos e industrialização dos outros estados, é com 0 de ICMS. Por que que nós não consumimos essa energia aqui dentro do estado, professor, com um custo baixo da energia? Os encargos sociais hoje da energia chegam a 42%. Então, nós precisamos de trazer população para o estado do Mato Grosso, nós precisamos de industrializar esse estado. E para você atrair a indústria, para montar plantas no estado do Mato Grosso, a primeira coisa que se olha é energia elétrica. Aí eu não entendo que para exportar, mandar para fora essa energia para gerar emprego, renda, riqueza, é 0 de ICMS. E para você consumir ela aqui dentro, é 42% de encargos sociais, federais e estaduais, professor. Exatamente. Não há um projeto e não uma programação em torno de uma discussão governamental. É uma discussão política aí, né? Não, é uma discussão política. E os interesses, talvez os interesses muito particulares, sobrepõem ao interesse da coletividade. Nós precisamos com urgência de agroindústria. Quer ver? Eu vou provocar o senhor mais uma vez, presidente. O senhor Qualquer coisa eu estou aqui, se precisar de mim para alguma coisa, tá? O senhor sabe disso até mais do que eu. Quando se criou o Lago do Manso, presidente, criou-se o Lago do Manso com a pretensão de abraçar 4 braços. O primeiro deles, conter as cheias do rio Cuiabá, e isso é mantido, evidentemente. O segundo, levar água potável à Chapada, que até hoje padece com água potável. Imagine um município que ao redor dele todo tem água, entre aspas, não agora, ironia, né? Isso. Ironia, não tem água potável. Então o Lago do Manso serviria para isso também. O terceiro, para lazer. Continua lazer no Lago do Manso. E uma quarta, presidente, é exatamente por gravidade levar a água do Manso para a região de Acorizal, para produzir ali, para levar com que aquela população venha a produzir um número maior de coisas que nós precisamos. E a ausência dessa água do Manso impede aquela população de aumentar o seu rendimento, de crescer. Ou seja, nós vamos ter aí, e aí a minha provocação, nós vamos ter aí a chamada Vale do Cuiabá cada vez mais empobrecido. E aí nós temos um outro detalhe, o desenho ventilado pelo governo do estado, que a ferrovia virá com um braço, e não é tronco, é um braço só para Cuiabá, e passa por fora, quando o correto deveria passar por dentro do Vale do Cuiabá, para poder alimentar esse conjunto da população. O que o senhor acha dessa situação, presidente? Professor, eu já escrevi 2 artigos falando sobre energia elétrica e a ocupação dentro do estado do Mato Grosso e prestigiando principalmente essas regiões que são mais empobrecidas. E essas regiões mais empobrecidas, coincidentemente, são regiões que foi garimpo no passado. Eu já levei para alguns deputados e tenho feito algumas propostas sobre energia elétrica. Já que nós mandamos para outros estados da federação o excedente da nossa energia elétrica com 0 de ICMS, por que não consumir essa energia aqui dentro? Onde? Não nos grandes centros. Nós precisamos fazer uma baliza dos municípios. Vou citar o nome. Arenápolis, Nortelândia, Alto Paraguai. É uma região que já foi rica de diamante e ouro, hoje é uma região empobrecida. Nós deveríamos incentivar essas indústrias para trazer para o estado do Mato Grosso, está nessas regiões mais empobrecidas. Dá um incentivo fiscal para essas indústrias de 10 anos, de 0 no ICMS sobre o consumo da energia elétrica. Elas iriam instalar
iriam gerar emprego, renda, riqueza, impostos e pagar ICMS sobre o produto industrializado. Então isso que nós temos que dar no estado do Mato Grosso, isonomia em todas as regiões, porque nós temos regiões do agronegócio, regiões muito ricas, grandes produtoras, aonde eu digo sempre que o agronegócio vai bem, o comércio vai muito bem. Mas nós temos também a Corizal, aqui no Vale do Rio Cuiabá, uma cidade antiga e empobrecida, que nos levantamentos do Instituto de Pesquisa, nós detectamos que a Corizal é o município que 52% da população recebe o Bolsa Família. Isso é um absurdo, professor. Exatamente. Por que nós não trazemos indústrias e fixamos em Acorizal? Vamos dar dignidade àquela população, vamos dar trabalho, renda. Aquele homem que vai ganhar o dinheiro dele honestamente, levar no final do mês para a família, falar, olha, eu trabalho, eu tenho minha renda. Vai deixar de ser dependente dessa Bolsa Família. Então, é isso que nós precisamos. Professor Paulo, então é isso que está acontecendo no Mato Grosso hoje. Está desbalizado as regiões. São regiões empobrecidas e outras regiões muito ricas. Mas isso está na mão, na caneta do governo. É onde cria zonas de investimento, zonas de isenção de ICMS sobre a energia elétrica, que é o grande chamariz de qualquer país, de qualquer estado que queira crescer, é energia elétrica. E nós temos isso em excesso no estado do Mato Grosso, criando riquezas, emprego, renda e em outros estados da federação, e nós aqui pagando 42% de encargos sociais em cima da energia elétrica. Essa é uma discussão política e, eu diria mais, é vontade política, né? Porque esse exemplo que o Júnior passou aqui, dos 42%, num estado autossuficiente, quanto à energia elétrica, não dá para explicar, não dá para entender por que nós temos essa energia, tanto para o consumo interno aqui, como para quem está querendo investir aqui no estado, né? Quer dizer, não dá para entender, honestamente, aí tem que ter coragem política, né? E para ter coragem política, o cara vai ter que deixar de ver cifrões na frente e ver a questão do desenvolvimento social do estado, que é muito difícil. Olha, não é de agora não é no governo Mauro Mendes não. Pedro Tax, mesma coisa. Aliás, o secretário de Fazenda, Pedro Tax, é o mesmo que é do Mauro Mendes. Enfim, eu vou trocar de assunto aqui. O caríssimo José Venceslau Júnior, nome de avenida, né? José Venceslau Júnior. Eu gostaria que o Júnior comentasse sobre... Eu estava vendo que uma das grandes federações de indústrias do país, que é de São Paulo, a Fiesp, quanto a esse movimento aí de 7 de setembro, não pareceu no primeiro momento estar contra, depois dá uma carta, depois alguns assinaram, outros não assinaram, virou polêmica, não é? E aí a Federação do Comércio, eu sei que ela tem um coletivo, tem um conselho e tudo mais, que é apolítico. Como que o senhor está lidando com esse momento que promete ser histórico, não é, do 7 de setembro que vem, e muita gente está politizando tudo, mas eu gostaria de saber o posicionamento da FEComércio, não o seu pessoal, da FEComércio, em relação a esse movimento aí que está acontecendo. Paulo, nós estamos vivendo um momento de polaridade no Brasil, né? Ou você é de direita ou você é de esquerda. Então isso é muito perigoso para nós como cidadão brasileiro. E quanto às nossas instituições, você citou a Federação da Indústria do Estado de São Paulo, é uma federação que ativamente política, ela esteve envolvida nos últimos anos dentro da política e, ao contrário das federações do comércio, nós estamos focados nos empresários, nos comerciantes, nós queremos cuidar da nossa população comerciante e empresário do estado do Mato Grosso. Nós estamos pisando em ovos o tempo inteiro, somos instigados por
sindicatos ou empresários a se posicionar. Mas a posição nossa é sempre a favor do empresário, do comerciante do estado do Mato Grosso. Estamos discutindo legislação, tributação de ICMS e nós fizemos essa opção junto com o Conselho da FEComércio de aguardarmos os acontecimentos. Então, na hora certa que for para se manifestar a favor do Brasil, que eu defendo o Brasil, defendo os brasileiros, esse radicalismo é muito perigoso. Então, por enquanto, a federação continua fazendo o trabalho institucional dela, defendendo os direitos do empresário, do comerciante e do cidadão mato-grossense. Muito bem, eu tenho que ir para o intervalo comercial. Eu antes, porém, eu gostaria que, em breves palavras, eu abri aqui o bloco, não é, com essa notícia lá de Várzea Grande, dessa proposta do deputado. Aliás, eu quero mandar um abraço para a primeira-dama de Cuiabá, a Márcia Pinheiro. Ela mandou uma mensagem para mim aqui, rapaz, no WhatsApp. Eu mandei o banner aqui, o Júnior estaria conosco aqui, e ela mandou aplaudindo e tal, a vinda do Júnior aqui. O Emanuelzinho, filho da primeira-dama, o deputado federal, propôs lá em Várzea Grande isso que a gente acabou noticiando aqui, não é? Só que pegar água aqui de Cuiabá, comprar água de Cuiabá. E o Calil, o prefeito, negou. O senhor acha que, por aí, qual que é a opinião do senhor breve sobre essa proposta? Paulo, esse ano faz 41 anos que eu estou em Cuiabá. O problema de água em Várzea Grande é desde quando eu cheguei aqui. Então, eu não quero entrar nessa gestão de prefeitos, né, mas o problema sempre existiu. E quando você olha uma cidade ao lado do nosso rio Cuiabá com falta de água, realmente é problema de gestão. Então vamos, aqui na capital, nós estamos bem servidos de água, nesse calorão está todo mundo aí aguando o seu jardim, com a sua caixa abastecida. Então eu acho que é questão de gestão. E o rio Cuiabá divide as duas cidades e uma não tem água e a outra nós temos água em abundância. Ok, olha, o Opinião dá um tempinho só para mais um break comercial. Aliás, o prefeito Emanuel Pinheiro, marido da primeira-dama que eu falei aqui e pai do deputado federal que eu falei aqui, vai estar conosco aqui na próxima quinta-feira, ao vivo, aqui onde está sentadinho aqui o Júnior do Verdão. Opinião dá um tempinho só e volta já já. Ok, cá estamos de volta ao vivo com o programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Hoje a gente entrevista aqui José Venceslau Júnior, presidente da FEComércio Mato Grosso. A FEComércio tem em seus planos aí ampliar aí as unidades do SESC, SENAC. Tem cidades aí que gostaria muito de ter a estrutura que, por exemplo, Cuiabá, Várzea Grande tem. Como é que está aí o planejamento da federação em relação a SESC, SENAC? Paulo, nós temos recebido na FEComércio a visita de vários prefeitos do interior. É o anseio da população, do comerciário, né? Que a gente leve o SESC e o anseio da população que nós levamos o SENAC para a qualificação de pessoas. Passando esse período pós-pandêmico que nós estamos vivendo, a economia ela vem forte, ela está uma economia represada. E nós precisamos muito de qualificar pessoas. E nós estamos atendendo a reivindicação de vários prefeitos e estamos levando e vamos continuar levando essas duas unidades para o interior do Mato Grosso. O que nós estamos fazendo, por exemplo, Alta Floresta nós temos uma unidade do SESC. Nessa mesma unidade eu vou levar SENAC. Nós, lá em Cáceres, nós temos uma unidade do SESC. Sinop tem? Sinop nós tivemos agora o mês passado, lançando a pedra fundamental do SESC. E já estamos também para inaugurar nos próximos 90 dias uma unidade do SENAC. Uma cidade, a capital do Nortão, e não tem duas entidades tão importantes quanto essa, né? Então nós estamos crescendo, aumentando o tamanho das instituições, aumentando os seus braços para atender
No caso do SESC, todos os comerciários das grandes cidades, as cidades polo, e no caso do SENAC, que a expertise do SENAC é a qualificação profissional de pessoas. Nós estamos levando o SENAC, otimizando novos cursos, se adequando a essa nova era que nós estamos vivendo. Esse período pandêmico, ela acabou servindo para algumas coisas, principalmente a parte de tecnologia. Nós avançamos aí de 10 a 15 anos, né? Que ótimo, né? A tecnologia está aí para isso mesmo, professor. Presidente, o senhor falava no bloco anterior e por várias vezes falava do ICMS, do alto custo desse ICMS, entre aspas. E eu vou lembrar aqui ao amigo telespectador e trazer um trecho de um artigo do senhor que está no site da FEComércio, entre aspas, atento às novas exigências, por muitas vezes obrigações que o governo nos impõe dia a dia. A FEComércio de Mato Grosso continua a sua luta por um comércio com menos Estado e que veio a se tornar um problema na vida dos empresários. O quanto o setor representa no principal imposto recolhido em Mato Grosso, o ICMS. Mais de 66% do montante recolhido do imposto é do setor comércio. Esse é um dos vários tributos pagos pela sociedade, que vem o dinheiro saindo e retornado quase que nada em serviços públicos de qualidade. E aí eu vou aproveitar exatamente essa deixa, até para aprofundar um pouco mais a resposta anterior do senhor. A primeira pergunta, o senhor afirma que a luta por um comércio com menos Estado, como seria, presidente, um comércio com menos Estado? Ô professor, eu sempre disse que o Estado ele é atrapalhador. Se o Estado ficasse na dele cuidando da saúde, educação e infraestrutura, é obrigação do Estado. Então, o empresário, o brasileiro, nós somos um guerreiro. Então, o comerciante levanta cedo todo dia, vai para a sua empresa, abre as suas portas e está sujeito a pagar o aluguel, a energia, a água, a folha de pagamento e todos os encargos sociais. E o Estado pensa sempre em tributar. O Estado, temos que deixar bem claro que o Estado não produz nada, nenhuma riqueza. O Estado, ele emprega, pega o dinheiro dos impostos e mantém a sua máquina. Então, quando nós falamos em ICMS, essa é uma bandeira da FEComércio, do setor do comércio do Estado do Mato Grosso. Como o senhor bem disse, o maior pagador de ICMS do Estado é o comércio. Com 66% do que o Estado arrecada, o comércio paga. E quando o comércio paga, você, cidadão mato-grossense, fala, é ele que está pagando. Não é. O empresário pega o produto, ele coloca seus encargos sociais, coloca o ICMS e é você, consumidor, que paga essa conta. Quando você vai no supermercado, você vai no açougue, na padaria, numa loja de material de construção, esse ICMS está embutido. Eu tenho dito mais, professor. A alta carga tributária que foi imposta aqui no estado do Mato Grosso no final de 2019 foi a maior reforma tributária já aplicada de uma vez só dentro do estado do Mato Grosso. Isso onerou a todos nós, cidadãos do estado do Mato Grosso. E aí veio a pandemia, já 4 meses depois, isso em março de 2020, complicou mais. Então eu digo o seguinte, professor, em plena pandemia, do primeiro semestre de 2019, saiu em julho de 2020 o ranking dos estados que tiveram superávit de arrecadação em relação ao ano passado. Quem liderou esse ranking? O estado do Mato Grosso, com 15,6% a mais de arrecadação referente ao mesmo período de 2019. Então você vê a alta carga tributária que foi imposta para todos os nossos cidadãos mato-grossenses num período pandêmico que a maior parte das empresas estavam fechadas, nós tivemos superávit. Foi só em 6 estados da federação. O segundo lugar, ele veio com 2,1. Foi Rondônia? Qual foi o segundo lugar? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. E assim continua. Então, hoje, o nosso governo do estado
bate no peito e diz que está com 6 bilhões e meio em caixa e pagou a dívida de 2 bilhões do governo passado, mas é uma população empobrecida. E o caso dos ossinhos? Eu pergunto para você, Paulo, o estado do Mato Grosso é o estado que tem o maior rebanho bovino, quer dizer, proteína animal do Brasil. E a população, que benefício que a população mato-grossense tem? Está na fila dos ossinhos. Isso é uma vergonha para nós. Nós vivemos num estado de alta pujança, o maior produtor de soja, o maior produtor de pluma de algodão, o maior produtor de proteína animal, e assim vai. E energia elétrica. O que nós, moradores desse estado maravilhoso, temos de benefício de estar com esse estado, com essa pujança toda de produção? Algo da carga tributária. Então nós temos que rever essa tributação dentro do estado do Mato Grosso. Se nós já temos uma logística muito ruim no estado do Mato Grosso, nós estamos pagando um ICMS. Eu não quero politizar a conversa, mas eu vou aproveitar carona nessa fala sua aí, presidente. E essa história do ICMS aí, o senhor falou da energia, o senhor estende a crítica também para o combustível? O presidente da República falou aí que nos estados onde se está praticando aí a alta carga tributária, porque lá na parte dele, IOF, os impostos federais, ele reduziu, zerou na verdade, não é? E aqui, o senhor acha que essa crítica sua se estende também para o... Professor, é uma crítica construtiva, é um alerta para a população mato-grossense que nós estamos vivendo num estado de bonança e grande parte da população está praticamente na miséria. A prova é os ossinhos aí, a fila que saiu na imprensa brasileira toda. O combustível é a mesma coisa. Então, nós falamos em logística, né? Pegamos a BR-364, você vê o fluxo de carreta. Aquelas carretas que estão vindo trazer insumos para a nossa agricultura e leva soja, elas abastecem São Paulo, abastecem outros estados, vêm com um tanque maior ou um tanque duplo de reserva em cima, para não abastecer aqui no estado do Mato Grosso. Olha os números. O Mato Grosso sendo o maior produtor do agronegócio do Brasil, quando você pega os estados vizinhos, o maior consumo de óleo diesel está nos estados vizinhos. Tem alguma coisa errada, né? Então, isso vai nos estados vizinhos, enche o seu tanque e vem buscar o nosso produto aqui no estado do Mato Grosso. Aliás, o governo do estado, para fazer justiça aqui, para não dizer que não falei das flores, o governo noticiou na semana que passou aí, aliás, divulgou aí uma tabela dizendo que ele, governo do estado de Mato Grosso, pratica o menor índice de ICMS sobre o etanol e também sobre a gasolina no país, não é? Tem um ranking lá que ele mostrou, bonitão, cheio de números lá e tal. O Mato Grosso está lá embaixo, no último lugar lá, como sendo o último colocado nesse aspecto aí de ICMS, de cobrança de ICMS, Lorenberg. Vamos nessa mesma esteira, presidente. O senhor, no dia 5 de novembro de 2020, chegou a afirmar, com relação à alta taxa de impostos, o governo está matando a galinha dos ovos de ouro. Se fosse hoje, o senhor repetiria essa mesma frase? Ô, professor, eu continuo nessa mesma linha, protegendo o empresariado do estado do Mato Grosso e a população. Realmente está matando a galinha dos ovos de ouro, que somos nós do comércio, que pagamos 66% do ICMS do estado do Mato Grosso. Eu vou mais além, professor. Nossas lojas estão virando showroom, porque, como eu já disse anteriormente, esse ano e meio de pandemia, a tecnologia avançou 10 a 15 anos. Todos nós aprendemos a acessar a internet, acabou um pouco aquele medo que eu falo por mim, que eu não comprava na internet, eu tinha medo de passar o meu cartão de crédito. Hoje acabou esse medo, sou um cliente assíduo da internet. Dentro das minhas empresas, o cliente vai ali e olha um produto, fala, mas está muito mais caro do que na internet. Foi claro, está comprando o mesmo produto de fora, ele é entregue com a comodidade aqui na sua casa, consegue parcelar nas vendas online mais do que nós lojistas. O que está acontecendo? Nossas lojas estão virando showroom.
O cliente vai, olha o produto, pega a especificação, o código de barra, entra na internet e compra o produto de 20% a 40% mais em conta do que aqui dentro do estado, professor. Ok, eu falei aqui da questão do ICMS, eu liguei essa semana para o Rogério Galo, secretário de Estado de Fazenda, para vir aqui, não é? Aliás, faz hora que estou convidando o Galo para conversar com o Coelho, para vir aqui a opinião, falar conosco, conversar com você, falando muito sério com o telespectador, consumidor inclusive, para saber muito. Só que o Galo entrou de férias, e está de férias, e daqui a um mês, então, a gente vai voltar a perturbar para ver se ele vem aqui falar conosco no programa Opinião, falar com você, né, principalmente nosso telespectador. Ô Júnior, o sindicato dos hotéis, bares e restaurantes agora também está nas fileiras da FEComércio, como é que é isso aí? Foi aprovado? Paulo, isso era outra proposta que quando nós entramos na FEComércio, nós iríamos colocar mais entidades representativas ali dentro, porque no passado eram alguns sindicatos que a gente chama de gaveta. Gaveta era aquele cara que votava conforme o interesse da presidência e não tinha representatividade dentro do sindicato. Como que você pode ter um presidente de um sindicato de um segmento que ele não tem loja daquele segmento? E era isso que acontecia no passado. E a nossa proposta de dinamizar e aumentar a nossa base sindical dentro do estado do Mato Grosso, né? Os sindicatos são a base da FEComércio. Nós trouxemos já na nossa gestão o Alcimar Moretti, presidente do sindicato de eventos, e agora nós trouxemos o Luiz Carlos Nigro, que é o presidente do sindicato de hotéis, bares, restaurantes e similares. E também já pegando essa deixa, que eles atendem a área de turismo, a FEComércio toda a vida foi responsável pelo turismo também e nunca teve ligação nenhuma com turismo. Nós criamos dentro da FEComércio uma câmara de turismo que capitaneia esses dois sindicatos, que eles também envolvem o turismo, né? Nós precisamos otimizar o turismo dentro do estado do Mato Grosso, mostrar a potencialidade que nós temos aqui. E Alcimar Moretti e Luiz Carlos Nigro, junto com todos os sindicatos que representam o turismo do estado do Mato Grosso, estão dentro da FEComércio, dentro da Câmara, trabalhando em prol do setor de turismo, que foi um dos mais afetados nessa pandemia. E que precisa reagir. Nosso turismo mato-grossense, não é possível, com essa potencialidade que tem Mato Grosso, não ter esse trabalho mais sério, mais acelerado, não é? Para que a gente possa explorar esse turismo do ponto de vista das indústrias, geração de emprego e renda. José Venceslau Júnior, da FEComércio, muito obrigado por ter vindo aqui. Mais uma vez, muito bom papo e passa muito rápido, como diz Lorenberg, papo bom passa rápido. Muito obrigado por ter vindo. Olha, eu que agradeço, né? Eu sempre falo que uma boa entrevista depende das boas perguntas. Então, Paulo e professor, muito obrigado pelas suas perguntas. Eu estou sempre à disposição para vir aqui, para a gente falar da pujança do comércio do estado do Mato Grosso. É o que nós queremos, que esse estado cresça, que o comércio cresça, que a população mato-grossense cresça. E a função da FEComércio é defender esse segmento. O empresário, o comerciante e a população mato-grossense. Muito obrigado pelo convite e nós estamos sempre à disposição. Um bom final de semana a todos. Um abraço a você que se ligou até esse instante de hoje, né, na opinião de hoje. Um abraço a Andréas Versut, secretário de comunicação, assessor de comunicação lá da FEComércio. Lorenberg, e a gente se encontra na segunda-feira. Na segunda-feira. Até lá. Até lá. Um abraço também para o Manuel Procópio, lá da FEComércio. Um abraço, viu, Manuel, lá da Ótica Cristal. O Opinião de segunda-feira, entrevista ao vivo, o delegado responsável pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos Automotores, o doutor Gustavo Garcia. Não perca às 7h30 da noite aqui no Opinião. Bom fim de semana, se cuide. Fica bem, fica com Deus também.